Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje, dia 17 de setembro de 2022, da rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada bastante interessante, a rodada número 27, onde teremos vários duelos muito bons. E também falar que na próxima semana não vai ter rodada do Campeonato Brasileiro, já que essa semana vai ser que vai entrar, vai ser para jogos da data FIFA. Então teremos Brasil e Gana e Brasil e Tunísia durante a semana. E vamos falar do Campeonato Brasileiro de 2022, 27ª rodada. Cada vez mais se decide quem vai brigar por título, quem não vai brigar. Parece que o Palmeiras tem uma gordura muito boa, uma bastante vantagem. Só que é aquilo, 2020 São Paulo também tinha vantagem, perdeu o título. O próprio Palmeiras de 2009 tinha uma vantagem muito boa, perdeu o título. Então, para Inter, Flamengo, Fluminense, Corinthians, é aquele momento de se tentar ganhar o máximo possível de jogos para ver se o Palmeiras vai oscilar. Por mais que o Palmeiras seja muito favorito a ser campeão brasileiro, novamente. Foi em 2016, 2018. E aí vamos falar da rodada, que vai começar com o Avaí Atlético Mineiro. É uma rodada, assim, bem interessante, esse primeiro jogo. O Avaí de Lisca, treinado por Lisca, que tem Jean-Pierre, William Potker, pode talvez começar com o Guerreiro como titular, só que o Avaí vem muito mal no campeonato. O Avaí ele já não vence há um bom tempo, desde o dia 16/6 contra o Fortaleza. Olha o tempo que o Avaí não vence. Talvez o presente do Avaí já seja tentar fazer terminar bem a Série A. E não terminar bem, que eu estou dizendo, não é permanecer na Série A, é não fazer uma campanha horrível. Talvez já seja se planejar um pouco para a Série B. Já o Atlético Mineiro, que começa a dar sinais de melhores, o time do Cuca. Vai ter o desfalque de Arana, que não vai jogar, lesionado. Infelizmente vai ficar fora da Copa. E o outro jogador que também deve ficar de fora é o Zarasco, que está se recuperando. Porém, o Atlético Mineiro vai ter jogadores de muita qualidade no meio para frente, como o Nacho Fernandes, o Ademir, o Keno, e provavelmente deve ter o retorno de Hulk, que estava com lesão. Para esse jogo, eu acho que o Atlético Mineiro é muito favorito para ganhar, sim. E em seguida vamos ter Botafogo e Curitiba, o 12º contra o 16º. O Botafogo de Luiz Castro, que empatou o último jogo em casa, procura ter uma boa vitória dentro de casa, já que recentemente teve uma vitória muito boa contra o Fortaleza fora. Vai ter um adversário que talvez seja propício, é o Coritiba. Acho que o Botafogo, sim, tem chance de ganhar esse jogo, vai ser um jogo equilibrado. E, enfim, o Botafogo vai poder repetir sua escalação, com Eduardo, Vitor Sá, Jefinho, e no ataque Tiquinho Soares. E o Coritiba, assim, não, mesmo, por mais que tenha vindo de uma vitória contra o Atlético Goianiense, vem de resultados muito ruins. Tá em 16º, brigando para não cair mesmo. Esse é o campeonato. Eu acho que o Botafogo já tenta talvez um G8, que o brasileiro vai aumentar a vaga para Libertadores. E já o Coritiba é aquilo. Tentar fugir mais possível da jornada. Acho que o Botafogo, para mim, é o favorito para esse jogo. Aí, para mim, teremos jogos de domingo, 11 horas da manhã, que é um jogo um pouco de 6 pontos, só que de times que vêm em momentos diferentes na tabela. O Bragantino, que ele não consegue ter uma boa sequência, não vence já 6 jogos, o Red Bull Bragantino, contra o Goiás do artilheiro Pedro Raul, que vem em um bom momento, vem com muita qualidade. O jogo vai ser em Bragança Paulista, é um jogo que vale 6 pontos, já que um time está em 11º, outro está em 9º. Um duelo também vale para beliscar aquele G8 que o brasileiro deve se tornar. E, na minha opinião, esse jogo para mim é um empate. E para quem gosta de apostar em cartola, essas coisas assim, é um jogo interessante para apostar em Pedro Raul. E aí, enfim, teremos o jogo que vai passar na Globo, em TV aberta. Teremos um Fla-Flu. Os dois times estão com 45 pontos, um em terceiro, outro em quarto. E vem de jogos da Copa do Brasil aí que muda a situação. O Flamengo ele vem de uma classificação já prevista, já tinha ganhado o primeiro jogo contra o São Paulo fora de casa, fez valer o mando de campo e venceu o São Paulo.
E o Flamengo que não deve poupar o time. Se poupar um ou outro jogador, já que o Flamengo vai ficar quase 10 dias sem jogar por causa dessa data FIFA, onde vai ter jogos do Brasil contra Gana e Tunísia. Certamente, acho que o Flamengo ele vem um pouco mais relaxado, por mais que o Flamengo pense muito no título brasileiro. O Flamengo tem duas grandes finais, que é da Copa do Brasil e da Libertadores. Acredito muito que na cabeça hoje do Dorival Júnior, um desses títulos é muito importante para a carreira dele, já que ele não ganhou um título expressivo desde 2010, aquele título que tinha Ganso, Neymar, Robinho e André, aquele Santos, quando ele é campeão da Copa do Brasil. E vejo que talvez o Flamengo já esteja um pouco assim, tirando um pouco o pé do brasileiro. Até porque vai ter 2 jogos muito decisivos contra o Corinthians pela Copa do Brasil e um jogo em Guayaquil pela Libertadores contra o Atlético Paranaense. O Flamengo deve vir com força máxima. Eu acredito que se poupar um ou outro jogador, deve ter Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. É um jogo que o Flamengo vai vir querendo vencer, até porque vai ter 10 dias de folga, praticamente. Não de 10 dias de folga, assim, dos jogadores se não treinando, mas aqueles 10 dias que fica mais tranquilo, sem aquele ritmo de jogo pesado. E do outro lado vem o Fluminense, que vem de uma eliminação muito dolorosa diante do Corinthians, onde já começa críticas ao trabalho do Fernando Diniz, algumas até justas. Por exemplo, o Diniz tem demonstrado um defeito que é ele tem que aprender a jogar de acordo com o adversário, ele quer jogar do jeito dele, é um bom futebol, só que depois de algumas rodadas já fica previsível como o time dele joga e talvez ele vai ter que aprender a inovar nisso. E falando desse Fla-Flu, falando da parte do Fluminense, deve ter algumas mudanças sim no time titular, que enfrentou o Corinthians. Uma delas é André, que vai poder jogar, que o André estava suspenso na Copa do Brasil. Tem aquela disputa por posição entre Iago e Martinelli. E certamente o time do Fluminense deve vir com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel. A dúvida é Caio Paulista ou Cris Silva. André, Iago, Martinelli. Aí o ataque, o setor ofensivo com Ganso na armação, Arias ajudando na criação, Matheus Martins e com o artilheiro do campeonato, Germán Cano. Para mim é um jogo muito equilibrado. Para mim é um empate até com gols. Para mim vai ser um jogo muito bom de se ver assim. E aí vamos ter um outro jogo que vai passar também na Rede Globo, só que para os estados do Ceará, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que é Ceará e São Paulo. É um jogo de parecido em alguns termos com o Flamengo e Fluminense, só que no meio da tabela. O Ceará tem 14º, São Paulo tem 13º, os dois times vêm com 31 pontos. E assim, é um jogo um pouco assim, não tão desesperado, mas existe um pequeno desespero nisso. Porque a zona de rebaixamento não está muito longe. E são times que estão precisando ter uma boa sequência. E assim, o Ceará ele não vence já há um tempo. O São Paulo vem de uma eliminação da Copa do Brasil. E para mim vai ser um duelo bastante equilibrado sim. Eu acho que o Ceará tende a vencer esse jogo, mas vai ser um jogo muito apertado. E aí vamos ter o jogo das 18h30, que é América Mineiro e Corinthians. América Mineiro é 8º, querendo se classificar novamente para a Libertadores, contra o Corinthians 5º colocado. O América vem invicto a 8 jogos no Brasileiro. Então assim, é um trabalho que tem sido bem feito do Wagner Mancini. Tem bons jogadores ali, Everaldo, um time com qualidade, contra o Corinthians que vem com uma confiança. Eliminou o Fluminense, chegou à final de uma Copa do Brasil. O Corinthians está naquela situação parecida de Flamengo, Fluminense, Inter. Ainda tem esperança talvez de alcançar o Palmeiras, esperando um Palmeiras oscilar, que é algo difícil de acontecer, mas pode, não é impossível. E talvez nesse jogo o Corinthians não precise poupar tanto o time, como já disse em outros durante o vídeo, que vamos ter esse intervalo de 10 dias de Brasileirão, por exemplo. No próximo final de semana não tem Campeonato Brasileiro, que vai priorizar a data FIFA, para os jogos do Brasil contra Gana e Tunísia. E esse jogo contra o Corinthians deve ter força máxima. A dupla de volantes Fausto Vera e do Queiroz, o meio campeonato com Renato Augusto, Mosquito, Roger Guedes, e no ataque o goleador Yuri Alberto, que demorou,
para desencantar, tem jogado bem, tem feito gols. E uma análise que eu faço desse Corinthians é pensar que o Corinthians com os medalhões como Paulinho, o William e Jô, o time não estava jogando bem. Depois que alguns vêm a sair, teve o Paulinho que se lesionou, depois da saída do William e do Jô, que o time evolui. Então é algo interessante do time comandado pelo português Vitor Pereira. E aí vamos ter um jogo que é jogo de zona de rebaixamento. Juventude, 20º colocado, e o 15º Fortaleza. Esqueci de mencionar, Inter América, Mineiro e Corinthians, acho que um empate. Aí voltamos a falar de Juventude e Fortaleza. O Juventude já não vence há 7 jogos. Situação complicada, parece um pouco Chapecoense no passado. Assim, qual a realidade do Juventude? É aquilo, já pensar um pouco na Série B do ano que vem, tentar já fazer um planejamento, porque o Juventude não está vindo bem. E você vê muita força para esse Juventude para uma reação. Eu acho difícil o Juventude reagir nesse campeonato. E o Fortaleza, que vem mesmo vendo de 2 derrotas, tanto para o Botafogo, tanto para o Fluminense, o time do Fortaleza ele evoluiu muito. Ele é o líder do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O time de Pablo Vaivoda, antes dessas 2 derrotas, vinha de uma sequência de vitórias, de uma reação, e encontra hoje o Juventude como um adversário propício. Talvez o time do Fortaleza pode sentir o frio que vai estar fazendo em Caxias do Sul, mas acredito que o Fortaleza, que tem jogado muito bem, o Robson, Davi, tem rendido muito bem esse time. Sim, eu acredito na vitória do Fortaleza diante do Juventude. E aí vamos ter o jogo que todo mundo vai secar, do Palmeiras e Santos. Palmeiras tem uma vantagem de 9 pontos de vantagem para o Internacional. Vem fazendo um bom campeonato brasileiro, tem feito um campeonato muito regular. Não é um time que dá espetáculo, mas é um time que é muito eficiente. E agora o Palmeiras não tem preocupação com o Copa do Brasil, com Libertadores. É só brasileiro. E esse time que já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou Libertadores, já ganhou a Paulista. O grande foco agora deles é ganhar o brasileiro, que é uma consagração muito grande para esse elenco. O Palmeiras não vai ter um dos seus principais jogadores, que é o Rafael Veiga, lesionado. Porém, é um time que tem banco. Talvez o jogador que vai substituir no mesmo nível, Bruno Tabata. Mas o time consegue manter um bom desempenho. O Palmeiras é líder, tem elenco e o time de Abel Ferreira vai vir com seus principais jogadores, com Zé Rafael, Danilo, Tabata, Scarpa e o ataque Dudu e Rony Rústico. Para mim o Palmeiras é muito favorito diante do Santos. Já em relação ao Santos, que perdeu o Lisca doido recentemente, já recebeu o não de Luxemburgo, não de Emerson Leão, não de Sebastião Becasset, treinador argentino, que já treinou o Defensa e Justiça, e o Racing. O Santos vai precisar de ter um treinador. É um time que vem oscilando muito no campeonato. E vamos ver se Lucas Braga, Soteldo e Marcos Leonardo podem fazer frente a esse Palmeiras. Acredito muito na vitória do Palmeiras mesmo. Aí teremos o outro jogo da rodada, o penúltimo, na ordem de horários, que é Atlético Paranaense e Cuiabá. Atlético Paranaense vem em 6º lugar, finalista da Libertadores, e vai ter que focar nesses jogos do Brasileirão. Por quê? O Atlético Paranaense tem que se garantir na fase de grupos da próxima Libertadores. O Atlético Paranaense vai pegar o Flamengo, que nessa final tem um certo favoritismo. Então o Atlético Paranaense tem que ir lá para Libertadores, quando o jogo de Guayaquil, tranquilo, sabendo que está lá entre os 6 primeiros, para garantir uma vaga, principalmente na fase de grupos da Libertadores. Então é o momento do Atlético Paranaense ir bem nesses jogos. O Atlético Paranaense do treinador Felipão vai ter força máxima, como Hugo Moura, Coelho, Alex Santana, Canóbio, e provavelmente Pablo deve ser o titular. Vai enfrentar o Cuiabá, que vai vir com alguns nomes conhecidos, como Valdívia, Camilo, Davidson, que fez gol na última final da Libertadores. Porém, para mim vai ser um jogo até equilibrado. O Cuiabá não é um time que tem perdido facilmente seus jogos. Porém, acredito no favoritismo do Atlético Paranaense.
E aí segunda-feira à noite, vamos ter o confronto dos times mais opostos na tabela. Atlético Goianiense, que é o penúltimo colocado, contra o Internacional, que é o vice-líder. Assim, e o Inter vai jogar esse jogo com foco, porque é bom lembrar que em 2020 o Inter quase foi campeão brasileiro, mas o Inter tinha uma... E São Paulo, numa parte do campeonato, a diferença era de 7 pontos. Talvez o Inter pode pensar, eu consegui tirar essa diferença pro São Paulo. Será que eu posso tirar essa diferença pro Palmeiras? É possível. O time do Atlético Goianiense tem oscilado muito, tá naquela briga para tentar sair da zona de rebaixamento, mas parece que já não tem aquela força toda. E assim, o Atlético Goianiense vai apostar nos contra-ataques com o Diego Churin e o Wellington Rato. E o Internacional tem feito uma campanha surpreendente. Um ótimo trabalho do Mano Menezes. Porque Mano Menezes até já precisava de um trabalho para dar confiança desde o Cruzeiro, quando ele consegue ganhar 2 Copas do Brasil. Mas depois o trabalho dele foi oscilando. Passagem ruim pelo Palmeiras, pelo Bahia. Passagem ruim pelo mundo árabe. O Mano Menezes conseguiu encaixar muito bem esse time. Esse time tem jogado um bom futebol. E o Inter vai com seus melhores jogadores. Com o Edenilson, Alan Patrick, Depena, o Wanderson e seu goleador alemão. Acredito que o Inter seja sim favorito para esse jogo. Jogo de segunda-feira à noite. Que vai fechar a rodada. Desde já, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu gosto de especificar um pouco dos times. Tento resumir, mas especificar como cada time vai vir, qual a tendência, o desgaste que às vezes o time pode ter tido durante a semana. Por isso, às vezes, o vídeo fica um pouco mais longo. Curte o vídeo, comenta. Às vezes, uma opinião que pode complementar muito no vídeo. E desde já, um bom final de semana a todos. E felicidades!